Síntese está de volta. No nosso último bloco do programa de hoje, nós vamos rever o destaque da sessão plenária da quinta-feira, o julgamento da Ação Penal 503. Relator, ministro Celso de Mello, Ministério Público Federal versus Cássio Taniguchi. Uma ação penal em que o Ministério Público do Estado do Paraná buscou a condenação do réu pela suposta prática de crimes tipificados em dois dispositivos, basicamente, no Decreto-Lei número 201 de 1967 e no Código Penal. Lígia, aqui nós temos uma situação interessante no sentido de fazer o acompanhamento de uma situação específica em que houve um desmembramento das acusações para que pudesse ser apresentado o voto do ministro relator. Claro, primeiramente foi apresentado o relatório, as sustentações orais do plenário, os argumentos apresentados no plenário especificamente, além, é claro, das peças que constam do processo. E houve a opção do sentido de que, como são várias acusações, passo a passo, o ministro apresentava o respectivo voto naquela acusação específica. Houve, neste caso específico, também a apresentação do voto do ministro revisor e os votos dos ministros. Devolvida a palavra ao ministro relator para uma outra acusação e assim por diante. Aí nós temos também que desmembrar aqui, vamos, como eu sempre digo, fatiar o julgamento. Como eu disse, são dois diplomas legais, basicamente, o Decreto-Lei 201 de 67 e o Código Penal. Em síntese, quais as acusações que foram apresentadas contra o ex-prefeito de Curitiba? Bem, esse decreto 201 de 67 é um decreto que trata da responsabilidade dos prefeitos. Então, houve uma acusação com relação a crimes de responsabilidade praticados por ele, que seria o caso de empregar algum tipo de verba em desacordo com os planos, ou seja, existem planos que devem ser seguidos. Se o prefeito emprega essas verbas em outras situações que não aquelas previstas, haveria um crime de responsabilidade. Há também uma acusação no sentido de empregar verbas em desacordo com a lei, e uma outra que seria de não ter cumprido uma ordem judicial, no sentido de respeitar uma ordem de pagamento de precatórios. Então, foram várias acusações em relação à responsabilidade de prefeito e essa de descumprimento de ordem judicial, que inclusive teve um desdobramento interessante no plenário do Supremo, que nós já vamos rever. E um detalhe também, uma curiosidade nesse processo, é que pelo menos em uma dessas acusações, naquele conjunto das acusações de responsabilidade, o Ministério Público já se manifestou no sentido da absolvição. Em parecer, já se manifestou em sentido da absolvição, que foi inclusive acolhido. Isso mesmo. O Ministério Público, nós já até tínhamos falado no nosso último programa, ele não é simplesmente um órgão que exerce a acusação. Ele também tem a função de fiscalizar a lei. Então, se ele verifica que inicialmente oferece uma denúncia contra uma pessoa, mas no curso do processo ele percebe que a pessoa realmente não praticou, não há provas de que ela tenha praticado aquele crime, ele pode, ao final, pedir a absolvição, como é o caso que aconteceu aqui em plenário nessa semana. Bom, mas como vimos, são várias acusações, nós vamos rever trecho do voto do ministro Celso de Mello, relator, em relação à primeira acusação que foi apresentada em plenário, a partir do ponto em que considera desvio de verbas para aplicação em finalidade diferente da prevista em contrato de financiamento. Os autos demonstram que houve, na verdade, efetivamente um desvio de finalidade na execução do contrato, dos empréstimos celebrados com o BID. Por quê? Porque utilizados de maneira imprópria e desconforme ao que pactuado, utilizados com destinação distinta, completamente diversa daquela anteriormente convencionada. Por isso, entendo que procede, nesse ponto, a ação penal, uma vez que o réu, longe de utilizar verba oriunda de decreto suplementar para fins de aplicação do programa de transporte urbano, tal como planejado, tal como estabelecido em diretrizes claramente enunciadas no contrato celebrado com o BID, e conforme se depreende, disse eu já, da nota de empenho de Florestal e dos documentos de Florestais, o fato é que o acusado empregou essa verba no pagamento de um credor, de uma terceira pessoa,
e infringindo, desse modo, o que dispõe o inciso 4º do artigo 1º do Decreto-Lei 201. Então, nesse caso, senhor presidente, eu julgo procedente a ação penal e condeno o réu como incurso no inciso 4º do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. Essa foi uma das acusações, a primeira, né? Aqui, Lídia, um fato interessante, como até já adiantamos, na semana passada tivemos o julgamento de uma ação penal também, em que tivemos a oportunidade de falar a respeito de uma outra figura existente em determinados processos, que é o chamado ministro revisor. Na semana passada, em uma ação penal também, salvo engano de relatoria do ministro Aires Brito, o ministro revisor foi o ministro Joaquim Barbosa. Neste caso, o ministro revisor, ministro Marco Aurélio. O que é o ministro revisor? Vamos revisar esse tema. O ministro revisor é um ministro que também faz uma análise minuciosa do processo, assim como o ministro relator, e ele tenta ajudar o ministro relator a realmente desvendar os fatos daquele processo. Então, primeiro o ministro relator analisa o processo, faz o seu relatório, encaminha ao ministro revisor e ele também faz a mesma coisa, só que no sentido de vislumbrar aqueles pontos que o ministro relator não teria vislumbrado ou pelo menos ajudá-lo a desvendar mais pontos. Então, nesse caso, o ministro revisor, como o próprio nome diz, ele faz uma revisão daquilo que já foi feito pelo ministro relator e busca ali ajudá-lo nesse sentido de buscar a verdade real dos fatos e levar os demais ministros do plenário do Supremo. Ele pode, inclusive, divergir. Com certeza, ele pode divergir. Ele tem um ponto de vista dele. O fato dele ser revisor não significa que ele tenha que concordar com tudo aquilo que o ministro relator disse. O próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal traz uma listagem de quais os processos onde há necessidade, não só no Supremo, mas em qualquer tribunal, existem feitos, existem ações onde há necessidade do ministro revisor, justamente por conter detalhes que precisam ser analisados de uma forma mais segura. E nessa primeira parte, o ministro revisor divergiu, pelo menos de uma parte do voto do ministro relator. Neste caso, aliás, divergiu em uma parte, nesse ponto não, aqui ele divergiu totalmente, vamos ver agora, porque o voto dele foi no sentido de absolver o réu. Vamos rever. Fica difícil distinguir-se se, no caso, houve a destinação de valores alusivos ao empréstimo ou a destinação para essa finalidade, desapropriar imóvel para ter-se a sequência da via pública, objetivando o bom transporte de numerário do próprio município. E há um detalhe, é que, mediante o decreto 849 de 97, houve abertura de um crédito suplementar, sendo que, no caso, repito, o imóvel desapropriado objetivou a passagem de via expressa. Ante esse contexto, presidente, não tem uma base maior para asseverar peremptoriamente que ocorreu na liquidação desse precatório, ocorreu o desvio de finalidade presente os valores reunidos, valor não só decorrente do empréstimo, como também do que eu apontei como contrapartida do município. Peço vênia ao relator para julgar improcedente a acusação e absolver, portanto, o denunciado. Bom, vou insistindo. Primeiro, o voto do ministro relator, o voto do ministro revisor. Nesse caso, dois pontos de vista, um pela condenação, outro pela absolvição em relação a uma das acusações. Na sequência, os outros ministros votaram especificamente nesta parte do processo. Lídia, neste caso, venceu o voto do relator. Todos os ministros votaram, tirando o revisor, que votou no sentido da absolvição, votaram acompanhando o voto do ministro Celso de Mello. Com certeza. Os ministros, em maioria, acompanharam o ministro Celso de Mello pela condenação em relação a este fato, divergindo do ministro Marco Aurélio, que entendeu que não havia nos autos uma forma de se verificar realmente a origem da verba que foi utilizada no pagamento dos precatórios. E como houve uma dúvida, ele entende que nesses casos é melhor absolver o réu por estes fatos. Então, se há dúvida, indúbio pro réu, existe esse princípio.
No caso, os demais ministros entenderam que não, que havia realmente indícios de que houve esse desvio aí da verba para o pagamento do precatório, então os demais ministros condenaram. Devolvida a palavra ao relator para a continuação do voto, ele fez uma exposição analisando a doutrina e também a lei e a respectiva aplicação na outra acusação contra o ex-prefeito de Curitiba. Vamos direto à conclusão nessa parte do voto. São essas as razões, senhor presidente, pelas quais entendo deva ser também julgada procedente no ponto a presente ação penal, considerada para tanto a imputação que atribuiu ao réu a conduta prevista no inciso 5º do artigo 1º do Decreto-Lei 2.167. Por tal motivo, e em face do que veio dispor, condeno o acusado pela prática desse específico delito. Aqui a condenação foi por unanimidade, ou seja, o ministro revisor, ministro Marco Aurélio, acompanhou o voto do ministro relator Celso de Mello. Na sequência, os demais ministros presentes em plenário votaram e, por unanimidade, acataram as provas e os argumentos apresentados no sentido de condenar o atualmente parlamentar ex-prefeito de Curitiba. Em síntese, os ministros entenderam pela culpa do réu na maior parte das acusações, lembrando que houve a manifestação, inclusive, do Ministério Público pela absolvição em relação a outra acusação. Passa-se, então, só que o voto não termina, passa-se a partir daí, nós vimos isso, inclusive, em processo semelhante na semana passada, a chamada dosimetria da pena, que é justamente o cálculo que é feito para a aplicação da pena naquele caso específico, seguindo a forma da lei, na medida em que houve a decisão no sentido de haver a condenação. Semelhante à semana passada, um cálculo que é complexo. Com certeza. Os ministros eles têm que analisar as causas de aumento, as causas de diminuição de pena, se existem agravantes ou se não existem essas agravantes. E aí, com base em todos os requisitos previstos tanto no Código Penal como em legislações especiais, como é o caso do Decreto 201, de 67, eles têm que fazer esse cálculo e chegar a um consenso em plenário para saber qual seria a pena a ser aplicada ao condenado. Agora, já adiantando um ponto específico, houve a condenação, o cálculo da aplicação da pena, mas nós vamos chegar especificamente, neste caso, a um outro ponto também, que é a chamada prescrição. Isso mesmo. Toda vez que algum juiz ele vai analisar uma decisão judicial no sentido de condenar alguém, ele faz essa dosimetria da pena, verifica qual seria a pena a ser aplicada e essa pena, ela influencia na prescrição, ou seja, se o Estado ainda pode ou não punir aquela pessoa. Às vezes o Estado tenta punir, mas se passa um período de tempo longo e já não pode mais punir aquela pessoa por uma razão de segurança jurídica. Imagine alguém que cometeu um homicídio em 1920 ser punido em 2010, não haveria segurança jurídica nenhuma. Então, a prescrição ela é um fator de segurança para as pessoas em geral, que faz com que o Estado perca o seu poder punitivo e não possa mais punir a pessoa por causa do decurso do tempo. Alguns casos são imprescritíveis, mas isso é uma outra história. Nós vamos, portanto, agora ao final do voto do ministro relator na aplicação da pena no seu respectivo entendimento. Depois voltamos. Assim, em face das razões expostas, julgo parcialmente procedente a ação penal ajuizada contra o deputado federal Cássio Taniguchi para, primeiro, absolvê-lo da imputação penal referente ao inciso 14 do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, por ausência de tipicidade da conduta. E, B, condená-lo à pena de 3 meses de detenção por infração ao inciso 4º do artigo 1º do Decreto-Lei 267 e também a pena de 3 meses de detenção por infração ao inciso 5º do artigo 1º do Decreto-Lei 267, declarando, no entanto, extinta a punibilidade do réu pela ocorrência na espécie da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa, artigo 109, inciso 6º, combinado com o artigo 110, parágrafo 1º, na redação anterior à que deu a lei, dada pela Lei 12.234, de 5 de maio de 2010. E considerei, para todos os efeitos, cada pena individualmente considerada em face do que dispõe o artigo 119 do Código Penal. Mas mesmo que nós pudéssemos, não podemos, somar as penas,
não seria lícito em face do que diz o artigo 119. Mas se pudéssemos, ainda assim, a consumação estaria, a prescrição penal estaria consumada. Prescrição da pretensão punitiva do Estado. Bom, aí vamos reforçar então, quer dizer, houve a condenação, o cálculo da dosimetria da pena, mas incidiu a prescrição. Como disse agora no finalzinho o ministro Celso de Mello, o fim, antes da efetiva aplicação da pena, da possibilidade de aplicação da pena, da chamada pretensão punitiva do Estado, ou seja, o crime, os crimes pelos quais o réu foi condenado, prescreveram. Com certeza. Ele foi condenado a 2 penas de detenção de 3 meses e foi absolvido pela acusação de ter descumprido uma ordem judicial de pagamento de precatórios. E o telespectador pode até estar se perguntando por que ele foi absolvido dessa acusação de ter desrespeitado uma ordem judicial. Ele foi absolvido nesse sentido justamente porque os ministros entenderam que o juiz, ao determinar o pagamento de um precatório, essa decisão ela tem cunho administrativo, portanto, não seria um desrespeito a uma ordem judicial e sim meramente um desrespeito a uma ordem administrativa. Daí o fato de ter decorrido a absolvição dele. E esse foi, bom, o destaque da sessão plenária da quinta-feira e nós vimos também, portanto, hoje, no nosso programa de hoje, as sessões dos dias 19 e 20 de maio. Perspectiva agora para revermos também os destaques das próximas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Portanto, encontro marcado na próxima semana, em direto do plenário, com julgamentos ao vivo, que você acompanha no em direto do plenário, na quarta e na quinta-feira, e os destaques da semana no programa Síntese, todos os finais de semana com o encontro marcado. Marcado, portanto, para a próxima semana com Lídia Leite, também nossos amigos telespectadores. Com certeza estaremos aqui. Obrigado pela audiência, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.